Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como você pode analisar, estudar e escolher um bom fundo imobiliário, certo? Lembrando que na semana passada nós conversamos sobre como você pode analisar uma ação. Eu vou estar deixando o vídeo aqui em cima, caso você queira dar uma olhada. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como você pode analisar um bom fundo imobiliário. Então fica ligado até o final desse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai ser um vídeo que pode ajudar bastante. Então vamos lá! E bom, caso você queira se aprofundar um pouco mais nessa parte de fundos imobiliários, conhecer um pouco mais sobre esse ativo, o que é um fundo e o que acontece quando você investe em um fundo imobiliário, a gente tem um vídeo aqui no canal também falando um pouco mais sobre fundos imobiliários, certo? Onde eu falo tudo o que você precisa saber sobre essa categoria de ativos. Eu vou estar deixando aqui em cima também, caso você queira dar uma olhada depois nesse vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos analisar um fundo imobiliário na prática, juntos. Eu vou utilizar o mesmo método que a gente utilizou nas ações. Eu vou escolher um fundo imobiliário aqui e a gente vai analisar juntos esse fundo imobiliário. E ao longo do vídeo eu vou te passando quais são os principais indicadores que você deve utilizar na sua análise e como que você pode ler e interpretar esses indicadores. Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Bom, agora a gente está aqui na tela do nosso computador, certo? E para o vídeo de hoje eu vou utilizar o Funds Explorer, que é um site muito bom e muito completo na minha opinião. Eu uso ele bastante para analisar os fundos imobiliários que eu tenho interesse. Eu acho um site bem completo, bem simples e bem objetivo e tem tudo que a gente precisa para analisar e estudar bons fundos imobiliários, certo? Como você vê que ele é um site bem completo. Você consegue comparar fundos imobiliários de diferentes segmentos e de mesmos segmentos, que é uma ferramenta bem interessante desse site. Então vamos aqui direto ao ponto. A gente vai clicar aqui nessa lupinha e digitar o código do fundo que a gente quer analisar e quer estudar, certo? E para o vídeo de hoje eu escolhi analisar e utilizar o HGLG11, certo? Que é um fundo aí bem conhecido da nossa bolsa. É um fundo aí com que possui a maior quantidade de cotistas na bolsa de valores, maior quantidade de investidores na bolsa de valores, certo? Então ele é um dos maiores fundos imobiliários, um dos melhores fundos imobiliários da bolsa, segundo muitos analistas. E eu decidi utilizar esse fundo para o nosso vídeo de hoje. E só para lembrar que isso não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo, tá bom? Então vamos aqui digitar o código do fundo, do HGLG11, e clicar aqui. E aqui a gente já tem algumas informações, alguns indicadores, e indo direto ao ponto, o primeiro indicador que a gente vai utilizar para analisar um fundo imobiliário é o indicador de liquidez diária. E o que é a liquidez, né? Liquidez é basicamente a facilidade ou a rapidez com que você consegue negociar um ativo no mercado financeiro. E no caso da liquidez nos fundos imobiliários, é basicamente a facilidade e a rapidez com que você tem de comprar ou vender as cotas dos seus fundos imobiliários. Então, quanto maior a liquidez de um fundo, mais rápido e mais fácil você vai conseguir vender essas cotas. E, para um bom fundo imobiliário, a gente busca um fundo com a liquidez diária alta, porque isso vai mostrar que o fundo ele tem uma liquidez alta, ou seja, você consegue vender ou comprar as cotas desse fundo facilmente ali na bolsa de valores. Então, buscando fundo com liquidez diária alta, você vai conseguir negociar facilmente esse fundo imobiliário. E aí, para esse parâmetro de liquidez diária, é interessante que a gente busque aí fundos com liquidez diária de no mínimo 10 mil negociações, 20 mil negociações por dia, certo? E como a gente vê aqui no HGLG11, ele tem em média aí 34 mil negociações diárias, ou seja, 34 mil operações entre compra e vendas das cotas desse fundo do HGLG. Então é uma liquidez bem alta, uma liquidez bem satisfatória, e isso mostra que você consegue comprar ou vender facilmente as cotas do HGLG11, por exemplo, aqui no nosso exemplo que a gente está utilizando esse fundo. Então esse é um indicador de liquidez diária, um indicador bem importante para a gente ver quanto que um fundo ele consegue ser facilmente vendido ou comprado ali na bolsa de valores. E um segundo indicador que a gente vai utilizar aqui para analisar um fundo imobiliário é o indicador de Dividend Yield. Esse Dividend Yield é o mesmo indicador que a gente conversou e utilizou nas ações, para análise de ações, e aqui no fundo imobiliário ele vai ter basicamente a mesma definição. O Dividend Yield ele vai te mostrar quanto que do preço da cota do fundo vai ser repassado para os seus cotistas na forma de provento, na forma de dividendos. Lembrando que os fundos imobiliários eles pagam dividendos aos seus cotistas todos os meses. Então é muito importante que você analise o dividend yield do fundo que você deseja comprar, certo? Para ver se é um fundo que paga bons proventos ou não. E aí, nessa parte de dividend yield, como o fundo paga dividendo todo mês, ele vai ter um dividend yield mensal. E aí, para o dividend yield mensal do seu fundo, é interessante que você busque um dividend yield mensal de no mínimo 0,5% ou 0,6% ao mês. Os fundos mais conservadores já conseguem oferecer esse dividend yield, certo? De 0,5% a 0,6%. E você achando um fundo que paga esse dividend yield mensal, já é um fundo bem satisfatório, já é um fundo que
digamos assim, passou nesse quesito de dividend yield. Então, o dividend yield é esse indicador que vai mostrar quanto que você vai receber de proventos, dado o preço da cota daquele fundo. E, para essa parte do dividend yield, é interessante que você busque um valor entre 0,5% e 0,6% ao mês. E como a gente vê aqui no Fundos Explorer, o último dividend yield do último mês do HGLG11 foi de 0,66%, que é um valor bem satisfatório e bem aceitável aí para um fundo imobiliário. Então, isso significa que 0,66% do valor da cota do fundo foi repassado para os seus cotistas na forma de dividendos. Então é muito importante que você analise bem o dividend yield do fundo imobiliário que você deseja investir. E o terceiro parâmetro que a gente utiliza aqui para os fundos imobiliários é o patrimônio líquido. E o que significa o patrimônio líquido? O patrimônio líquido de um fundo imobiliário é basicamente o somatório de ativos, de riquezas desse fundo imobiliário. Ou seja, todos os bens do fundo, todos os imóveis do portfólio do fundo, tudo que o fundo tem de ativo, ou seja, que gera dinheiro, que gera riqueza para o fundo, compõe o seu patrimônio líquido. Então, quanto maior o patrimônio líquido de um fundo, mais rico, por assim dizer, a gente pode considerar esse fundo imobiliário. Mais robusto, a gente pode considerar esse fundo imobiliário. E para essa parte de patrimônio líquido, como a gente veio falando aqui nos dois primeiros indicadores, um bom parâmetro para você balizar a sua análise do patrimônio líquido é que um fundo imobiliário ele tenha no mínimo 300 milhões de reais de patrimônio líquido. Se um fundo apresentar esse valor de patrimônio, já pode ser considerado um fundo bom, um fundo aceitável, já pode ser considerado um indicador aceitável. Bom, e como a gente vê aqui, o patrimônio líquido do HGLG11 é de 3,2 bilhões de reais. Então, como eu falei, um valor ideal, interessante para o patrimônio líquido é de 300 milhões de reais. E o patrimônio líquido aqui do HGLG11, do fundo que a gente está utilizando como exemplo, é de 3,2 bilhões de reais. Então isso mostra que é um fundo bem robusto, um fundo que tem um patrimônio líquido bem acima da média, bem acima do aceitável, mostrando aí que é um fundo bem forte, um fundo bem sólido e bem confiável de se investir. Só lembrando que isso não é uma recomendação de compra, certo? É só para confirmar as informações que eu falei no início do vídeo, que é um fundo que possui bastante cotista e é um fundo aí que é tido por muitos analistas como um dos melhores fundos imobiliários da nossa Bolsa de Valores. Bom, e o quarto indicador que a gente usa aqui para fundos imobiliários é o indicador de PVP. E o que é esse PVP? O P dessa fórmula do PVP é o preço da cota do fundo imobiliário naquele momento, ou seja, é o preço que aquela cota está sendo negociada naquele momento. E o VP significa valor patrimonial, que seria mais ou menos o valor de quanto que vale uma cota daquele fundo, dado o seu patrimônio líquido. Ou seja, o P é o valor que a cota está sendo negociada e o VP é o valor seria o valor justo, seria o quanto realmente vale a cota daquele fundo. E dividindo o valor que a cota está sendo negociada pelo seu valor justo, pelo seu valor patrimonial, a gente vai encontrar o PVP. E o que esse indicador nos mostra? Quando esse indicador está mais próximo do 1 possível, indica que o fundo está sendo negociado bem próximo e está sendo negociado, digamos assim, pelo seu preço justo. Ou seja, o PVP igual a 1 indica que o fundo está sendo negociado por um preço justo, pelo preço atraente e pelo preço que a cota realmente vale. E uma leitura de um PVP abaixo de 1 indica que o fundo está sendo negociado por um preço abaixo do seu valor patrimonial. Ou seja, o fundo está sendo negociado com uma espécie de desconto. Então, um PVP abaixo de 0 indica que um fundo está sendo negociado abaixo do preço que ele realmente vale, abaixo do seu valor patrimonial. E, por outro lado, um PVP acima de 1, um PVP de 1,5, de 2, por exemplo, indica que o fundo está sendo negociado por um preço acima do seu valor justo, acima do seu valor patrimonial. Então, é muito importante que você se atente para essa parte de PVP, para você ver se você não está pagando muito caro por aquele fundo imobiliário. E um valor interessante para o PVP é que você procure um PVP mais próximo do 1 possível, tendo uma margem aí de aceitação, uma margem de consideração de até 1,5 nesse PVP, certo? Só lembrando a você que um PVP mais próximo do 1 possível indica que o fundo está sendo negociado bem próximo do seu preço justo. Então, seguindo aqui na nossa navegação pelo Funds Explorer e analisando mais informações sobre o HGLG11, a gente tem aqui uma parte de descrição do fundo, certo? Que o Funds Explorer fornece, que é onde ele vai dizer o tipo de fundo, no caso aqui do HGLG, é um fundo de tijolo, que é aquele fundo que investe em imóveis físicos, em imóveis reais, na prática, certo? Vai te dizer o tipo de fundo e o segmento daquele fundo, que no caso aqui do HGLG11 é um fundo de galpão logístico, ou seja, é um fundo que investe
em galpões logísticos. Então, caso você esteja estudando um fundo imobiliário, é bem interessante que você leia a descrição desse fundo, certo? Para você ver o tipo, o segmento desse fundo e algumas características, algumas informações adicionais que com certeza vão te ajudar na sua análise. Então, seguindo aqui com a nossa análise, vamos para o próximo indicador. E o próximo indicador é a taxa de administração de um fundo. A gente vai encontrar esse indicador aqui nas informações básicas do HGLG. E aqui está a taxa de administração do HGLG11, certo? E o que é essa taxa de administração? Bom, todo fundo de investimento, no caso aqui um fundo de investimento imobiliário, o que acontece quando você investe no fundo de investimento? Quando você investe no fundo de investimento, você está depositando o seu dinheiro na mão de um gestor ou na mão de uma gestora profissional. E aí esse grupo de gestores ele vai dar uma finalidade melhor para o seu dinheiro. E no caso aqui do fundo imobiliário, os gestores do fundo eles vão pegar o dinheiro dos cotistas e utilizar esse dinheiro dentro do fundo imobiliário, seja gerenciando e cuidando dos imóveis do fundo, como na parte de manutenção dos imóveis, na parte de cobrança dos inquilinos, na parte de procura de novos locatários. Então, todo esse trabalho de cuidado do fundo imobiliário é feito pela gestora do fundo. E aí, você precisa remunerar essa gestora pelo trabalho que ela faz gerenciando esse fundo imobiliário. E aí, essa remuneração, esse pagamento seu que você faz para essa gestora, é chamada de taxa de administração. E essa taxa de administração, ela é cobrada uma vez por ano, certo? Em cima do seu valor investido, do seu valor que você comprou de cotas daquele fundo imobiliário. Então, uma vez por ano, você vai basicamente pagar a gestora do seu fundo imobiliário pelos serviços, pelo trabalho que essa gestora faz dentro do fundo imobiliário. Bom, e como você está vendo aqui, a taxa de administração ela é expressa em porcentagem e, como eu falei, ela é descontada em cima do seu valor investido, certo? E um valor interessante aí para uma taxa de administração é entre 1% e 1,5% ao ano. Então, como você vê aqui, a taxa de administração do HGLG11 é uma taxa de 0,6% ao ano. Então, é uma taxa bem abaixo da média, certo? Bem abaixo do aceitável. Então, é mais um ponto positivo para esse fundo imobiliário. Então, isso é a taxa de administração. É muito importante que você se atente bastante para esse ponto da taxa de administração, certo? Para você não investir num fundo que tem uma taxa muito alta e você acaba aí comprometendo a sua rentabilidade, comprometendo os seus ganhos com esse fundo imobiliário. Bom, e seguindo aqui na nossa análise, aqui na nossa navegação do Funds Explorer, a gente vai para o próximo indicador, para o próximo parâmetro que a gente vai utilizar para fundos imobiliários, certo? E principalmente para essa parte de fundos de tijolo, que são fundos que investem em outros imóveis, que é a parte de quantidade e localização dos ativos. Nessa área de quantidade e localização de ativos, a gente não tem muito um parâmetro que você deva seguir, não tem muito um número que você deva procurar em um fundo imobiliário, não tem muito aquela regra de você deve procurar um fundo que tenha tantos ativos em tantos estados. Essa é uma parte bem mais subjetiva e vai muito da sua análise, vai muito do seu crivo para um fundo imobiliário. O que eu tenho a dizer para essa parte é que você deve procurar fundos que tenham vários imóveis distribuídos em bons estados, porque isso vai trazer uma segurança a mais para você e uma segurança a mais para o fundo imobiliário. Porque quanto mais imóveis e quanto mais distribuídos forem esses imóveis do portfólio do fundo, melhor vai ser para a segurança do fundo, para a saúde do fundo. Caso algum imóvel desse dê problema, ele tem vários outros imóveis para cobrir um possível prejuízo de algum imóvel. Então, é muito importante que você busque fundos que tenham vários imóveis distribuídos em vários estados. E como a gente está vendo aqui no Funds Explorer, o HGLG11 ele tem 17 ativos, 17 imóveis, no caso do fundo, que é um fundo de galpão, ele tem 17 galpões logísticos distribuídos aqui em 5 estados brasileiros. Então é uma quantidade bem satisfatória de imóveis no fundo, né? O fundo tem 17 imóveis dentro do seu portfólio e distribuídos aí em uma quantidade satisfatória também de estados do Brasil. E aqui no Funds Explorer a gente consegue ver quantos imóveis e onde esses imóveis estão distribuídos. Então eles estão distribuídos aqui em Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, principalmente em São Paulo. Então essa é uma característica bem positiva, aqui no caso do HGLG11, porque ele é um fundo bem diversificado, tem vários imóveis em vários bons estados da região, ali do Sudeste e até do Sul e Nordeste do país. Então esse é um ponto positivo a mais para o HGLG11. É um fundo com muitos imóveis e com imóveis bem diversificados em vários estados brasileiros. Bom, e prosseguindo aqui na nossa análise de fundos imobiliários, a gente vai para o último indicador que a gente vai utilizar, que é a parte de vacância de um fundo imobiliário. E o que é a vacância? O termo vacância significa espaço ou uma área que não esteja ocupada.
E aqui para o fundo imobiliário, essa vacância ela vai ser utilizada tanto para a vacância física quanto para a vacância financeira. E como que isso funciona? A vacância física vai ser aquele espaço não ocupado de um fundo imobiliário. E como que isso vai funcionar? Imagine que um fundo ele tem 1.000 metros quadrados de área totalmente alugados. E aí, alguns inquilinos saem desse imóvel, saem do portfólio desse fundo, e esse fundo fica com 100 metros de área que não estão alugados. Ou seja, ele tem 1.000 metros de área total e tem 100 metros quadrados de área que não está alugada. Então, como que a gente vai calcular a vacância desse fundo? A vacância desse fundo vai ser 100 metros de área dividido pelo seu espaço total de 1.000 metros. E essa divisão, essa vacância desse exemplo, vai dar exatamente 10%. Ou seja, a vacância física desse exemplo, desse fundo imobiliário, vai ser de 10%. Como que você vai interpretar isso? 10% do espaço total do fundo é uma área não alugada, é uma área que está disponível para aluguel. Então, nessa parte de vacância física, você vai interpretar como sendo uma porcentagem da área do fundo que não está alugada. E para essa parte de vacância física, você vai buscar um fundo ali que tenha uma vacância máxima de 10%, uma vacância física máxima de 10%. E por outro lado, a vacância financeira vai ser basicamente a parte de inadimplência do fundo imobiliário. E essa parte de vacância financeira também funciona basicamente da mesma forma que a vacância física. Vamos supor que um fundo ele tem vacância financeira, aliás, de 10%. Isso significa que 10% dos seus inquilinos, 10% da sua receita total não está vindo para o fundo, ou seja, ele tem 10% dos seus inquilinos em situação de inadimplência. Então é dessa forma que você lê o indicador de vacância, certo? Tanto físico quanto financeiro. E é muito importante aqui no nosso exemplo aqui do Fundos Explorer que você analise bem a vacância física e financeira desse fundo, lembrando que um valor satisfatório tanto para a física quanto para a financeira é de 10% no máximo, certo? Acima disso pode ser um valor preocupante e pode ser um valor que não deixa o fundo numa situação de tanta segurança. E como a gente vê aqui, a vacância do fundo HGLG11 nos últimos meses, em novembro, foi de 16% em novembro de 2020, a vacância física foi de 16%, a financeira foi de 7%. E, pulando aqui para o ano de 2021, para um recorte mais recente, a vacância atual do fundo está em 7% mais ou menos, e no último mês o fundo apresentou uma vacância de 8%. Então você vê que foi uma vacância que reduziu bastante e foi um fundo que foi principalmente afetado pela última crise que nós passamos no último ano de 2020, com a crise da pandemia, que assolou e que atrapalhou bastante muitos fundos imobiliários. Mas como você viu, o HGLG11 ele conseguiu se recuperar nos últimos meses, tendo uma vacância atual de 8%, uma vacância física, e uma vacância financeira atual de aproximadamente 6%, o que ainda é uma vacância bem aceitável, lembrando que um valor interessante e aceitável para a vacância, tanto física quanto financeira, é de 10%. Bom, e esse foi o nosso vídeo de hoje, onde nós conversamos sobre como você pode estudar e analisar um bom fundo imobiliário, certo? Eu espero que você tenha entendido todos os pontos que nós conversamos ao longo do nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenha te mostrado todos os indicadores ao longo do vídeo de uma forma bem simples, de uma forma bem clara, e que você tenha conseguido entender todos esses indicadores que nós conversamos. E só recapitulando até aqui, o primeiro indicador que nós conversamos foi o indicador de liquidez diária, e esse indicador vai mostrar a facilidade com que você tem em negociar as cotas desse fundo. Então busque por fundos com alta liquidez diária, porque isso vai mostrar que é um fundo bem líquido, é um fundo que você consegue negociar facilmente as suas cotas, tanto comprar quanto vender as suas cotas. O segundo indicador que a gente utilizou foi o indicador de patrimônio líquido daquele fundo imobiliário, lembrando aí que um parâmetro ideal para você buscar para patrimônio líquido é um patrimônio líquido de acima de 300 milhões de reais, certo? Isso já vai te mostrar que é um bom fundo, é um fundo com um bom patrimônio líquido. Lembrando que patrimônio líquido é a soma, é a união de todos os ativos, de tudo que gera riqueza para esse fundo. Então, quanto maior o patrimônio líquido de um fundo, mais sólido e mais robusto vai ser esse fundo. E o terceiro indicador que nós mostramos ao longo do vídeo de hoje foi o indicador de dividend yield, que é um indicador que vai te mostrar com a porcentagem do valor da cota do fundo que vai ser repassado para os seus acionistas na forma de dividendos. E um valor interessante para o dividend yield mensal de um bom fundo imobiliário é um dividend yield de aproximadamente 0,5% até 0,6%. E o quarto indicador que nós mostramos aqui no nosso vídeo de hoje foi o indicador de PVP, que é um indicador ali que vai mostrar basicamente se a cota do fundo
se aquele fundo está sendo negociado próximo do seu preço justo ou não. E um parâmetro bom para você utilizar para o PVP é um parâmetro aí mais próximo do 1 possível, porque quanto mais próximo do 1 tiver, isso vai te mostrar que esse fundo está sendo negociado próximo ou bem próximo do seu preço justo. E o quinto indicador que a gente conversou aqui no nosso vídeo de hoje é um indicador de taxa de administração. E nesse indicador você vai estudar e vai procurar por fundos imobiliários que têm uma taxa de administração entre 1% até no máximo 1,5%. Só lembrando você que a taxa de administração é basicamente uma remuneração que você faz para a gestora ou para os gestores daquele fundo imobiliário, como uma espécie de pagamento pelos trabalhos que esses gestores fazem, cuidando e administrando o seu fundo imobiliário. E esse valor da taxa de administração ele é descontado uma vez por ano e é descontado em cima do seu valor investido naquele fundo imobiliário. Então esse foi o nosso quinto indicador que nós conversamos ao longo do vídeo. E um outro indicador, um outro parâmetro que a gente conversou ao longo do vídeo foi a parte de quantidade e distribuição dos imóveis de um fundo imobiliário. Então nesse ponto você deve buscar por fundos imobiliários que tenham uma boa quantidade de imóveis e que sejam imóveis bem distribuídos no país, porque isso vai trazer uma segurança maior para esse fundo imobiliário, porque ele vai ter a sua receita diversificada e, numa eventual crise, ele seria um fundo que seria pouco afetado, digamos assim, no momento de dificuldade, no momento de vacância, por exemplo, dentro do seu portfólio. E o último indicador que nós conversamos no vídeo de hoje foi o indicador de vacância, tanto vacância física como vacância financeira. Lembrando que a vacância física é aquela parte, aquela área do fundo que não está ocupada, e a vacância financeira seria a parte de inadimplência do fundo. E lembrando que para esses dois indicadores, um valor interessante ali, valor máximo que você deve considerar para esse indicador de vacância, é uma vacância de no máximo 10%, tanto vacância física quanto vacância financeira. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, certo? Eu espero muito ter te ajudado a entender como analisar e estudar um bom fundo imobiliário. Essa categoria de ativos, como eu falei no início do vídeo, é uma categoria que te paga dividendos todos os meses. Essa categoria de fundos imobiliários é uma categoria bem segura para você começar a investir na bolsa, certo? Porque são ativos que são simples de serem entendidos, é simples de ser analisado também, como você viu ao longo do nosso vídeo, e é uma categoria bem menos volátil que as ações. Então, caso você goste dessa categoria de fundos de investimentos, dessa categoria de fundos imobiliários, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a se aprofundar um pouco mais e tenha te ajudado a entender melhor como que funciona a parte de análise dessa categoria de ativos, certo? Então, é isso. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, certo? Se inscreve aqui no nosso canal para ajudar a gente a crescer ainda mais e envie esse vídeo para alguém que você conhece, que também gosta do assunto e que também esteja ali buscando alguma ferramenta para saber como que estudar e analisar um fundo imobiliário, certo? Então, é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!